nas férias, 7 horas da manhã, porque 8 horas o clube abria, 8 horas em ponto eu estava na porta do clube, esperando o funcionário, que até hoje é o mesmo que está lá, abrir a porta do clube para a gente poder jogar alguma coisa. E eu lembro que no caminho eu ia andando, às vezes eu subia as pedras do rio em direção ao clube, às vezes ia andando pela rua, e eu lembro que no caminho eu ia orando, eu nem tinha ainda tido uma experiência pessoal com Jesus, uma experiência direta, sobrenatural com Jesus, de conversão, mas eu lembro, por causa da cultura, da minha família, do ambiente que eu cresci, eu já ia orando e pedindo a Deus, Deus, por favor, nunca pedi nada, mas faz com que tenha alguém lá para jogar comigo alguma coisa, um vôlei, um futebol, para a gente ter um dia divertido, um dia maneiro. Então eu cresci com essa ansiedade de ter dias significativos, momentos que eu pudesse registrar na minha memória, coisas, aventuras, né? Eu tinha muito desejo de viver dias especiais. E eu lembro que também teve uma vez que eu reuni os amigos, a gente planejou um dia especial para a gente passar o dia todos juntos. E normalmente quando a gente passava só os meninos, era tranquilidade, a gente ficava tranquilo, sabia que ia ser um dia maneiro, que a gente ia se ralar em algum lugar, se brenhar em algum mato, pegar algum cavalo, sair andando por aí. Então a gente vivia inventando, construía casa na árvore, acampava, ia andando, atravessava a montanha, ia no Pico da Caledônia, etc. Então a gente sabia que com os meninos a gente ia se virar, ia ter um dia especial. Mas nesse dia a gente combinou com as meninas também, e eu já estava um pouco apreensivo. Eu falei assim, vai dar problema. E não deu outra. As meninas começaram a discutir entre si, e começou a haver uma desavença, e pronto. Aquela ansiedade, aquele meu desejo de ter um dia especial, significativo, tinha ido por água abaixo. Elas se separaram, foi uma panelinha para cada lado, e eu falei, isso não pode ficar assim. E eu fui lá, conversei com um grupo, conversei com outro, e pela primeira vez eu tive uma experiência de reconciliar um grupo de amigos, e nós tivemos um dia muito especial. E ali eu acredito que nasceu esse meu chamado pastoral, em função de aprender a lidar com a minha ansiedade. Enfim, eu vivia lidando constantemente, diariamente, com essa expectativa, a ponto às vezes de ficar tremendo, de expectativa, de ansiedade pelo que ia acontecer no dia. Eu lembro que entre as coisas que me deixavam ansioso, uma delas era o desejo de dirigir. Que meu pai me ensinou a dirigir numa estrada deserta em Arraial do Cabo, e ali eu peguei o carro pela primeira vez sozinho e fui dirigindo. E eu gostei muito daquela experiência de você conduzir, né, um veículo, foi muito especial. Eu não sei como foi a primeira vez que você dirigiu, mas a minha foi muito especial. E eu lembro que a gente retornou de férias, voltamos aqui para Nova Friburgo, e eu ficava olhando para aquele carro que meu pai trabalhava na parte de baixo da nossa casa, ali que ficava a oficina dele, e o carro ficava estacionado o dia inteiro na garagem. E eu ficava o dia todo olhando para aquele carro, volta e meia eu passava, olhava para o carro, aquele carro parado, eu olhando para ele olhando para mim, e aquela expectativa, aquela ansiedade, louco para fazer 18 anos. E eu lembro que teve uma vez que começaram a negociar a lei, para que com 16 anos você podia tirar a habilitação, aí que minha ansiedade aumentou, aí depois revogaram a lei e passou a 18 anos de novo, e aquela expectativa, e nunca chegava o dia que eu poderia dirigir o carro. E eu lembro que teve uma época que meu pai deixava eu dirigir alguns quilômetros dentro do bairro, assim, de uma forma mais segura, e antes mesmo de tirar a habilitação, ali eu poderia, juntamente com ele, no banco do carona, ter alguma experiência, degustar, tirar um gostinho. E aí aquilo foi crescendo dentro de mim, aquela expectativa. Até que um dia, eu estava na garagem olhando para o carro olhando para mim, e aí eu resolvi entrar no carro, ligar o carro, e eu comecei a dar ré até o portão, cerca de 3 metros apenas. Eu dava ré com o portão, depois voltava o carro para frente, simplesmente para matar aquele desejo de dirigir. E aí eu lembro que de repente eu virei o volante, eu esbarrei na coluna que sustentava o telhado, e eu amassei o carro, e por um triz, eu não derrubei a coluna e caiu o telhado em cima do carro. Foi um livramento, de verdade. E aí eu fiquei, como que eu vou contar para o meu pai que eu amassei o carro dele aqui dentro da garagem? Meu Deus, eu comecei a ficar aflito. Ele teve uma postura muito legal. Ele, isso acontece.
Me fala, quando você quiser dirigir, eu vou, eu te ajudo. Agora vamos ver como é que a gente vai consertar isso e tal. E assim era eu, um menino muito ansioso. E aí, quando chegou na idade, 18 anos, finalmente, no meu aniversário de 18 anos, eu entrei cedo na faculdade, eu lembrava aquele ambiente da faculdade, eu entrei com 17 anos, eu precisava lidar com aquela ansiedade, já tinha um relacionamento intenso com o Espírito Santo íntimo. E eu lembro que para lidar com ansiedade em dia de prova, eu ia para o banheiro e ficava falando em línguas. Porque nos corredores da faculdade ficava só aqueles assuntos assim. Estudou aquele assunto que ia cair na prova? E aí de repente eu me ligava, eu falei, meu Deus, não estudei. Aquilo só fomentava mais aquele ambiente de ansiosidade, de ansiedade de fim de ano, sabe? E aí eu ficava naquela expectativa. Então o meu caminho, a minha estratégia era fugir para o banheiro. Eu entrava no último box do banheiro, ficava ali falando em línguas, né, ajoelhado ali no banheiro. E essa foi a estratégia da minha vida. E eu descobri que depois de de desenvolver esse hábito, após sair do banheiro, eu comecei a fazer as provas. E eu que era conhecido como um aluno de 7, de repente eu entrei na faculdade, eu só tirava 10. Eu lembro que eu chegava em casa, mãe, adivinha que nota que eu tirei? Aí ela, 10 de novo? Então assim, a vida inteira estudando na escola eu tirava 7, sempre o mínimo para passar. Mas aí a partir do momento que eu comecei a falar em língua e gerenciar minha ansiedade, com a ajuda, o auxílio do Espírito Santo, eu sei que o meu potencial foi triplicado. Aumentou, cresceu, desenvolvi, evolui. E justamente com o auxílio do Espírito Santo. Mas aí, 18 anos, chegou a época de tirar minha habilitação. E eu lembro que na época, eu andava de skate. Eu era viciado nisso. E eu também ficava com muita ansiedade para andar de skate. De não chover, de não estar chovendo. Para chegar na pista de skate e poder andar de skate. E eu lembro que eu usava isso como uma ferramenta de evangelismo. Ganhei muitas pessoas para Jesus enquanto andava de skate. E as pessoas mal podiam acreditar que tinha um crente andando de skate. Eu era dessa época do crente que andava com a Bíblia debaixo do braço, que andava de terno, se vestia social. Então era desse tempo aí, era muito improvável você conhecer algum crente com cabelo vermelho para cima, calça rasgada, andando de skate. Era meu caso. Então ninguém acreditava que eu era crente, eu tinha tido minha experiência forte, e eu estava sempre ganhando alguém para Jesus, andando por aí de skate. Eu lembro uma vez que eu entrei no carro de um traficante, eu não sabia que ele era traficante, e ele abriu a mala do carro, estava cheio de droga, eu estava com carona com esse cara. Eu falei, meu Deus, se a polícia para, até explicar que focinho de porco não é tomada. Estou dentro d'água, eu comecei a ficar ansioso, comecei a orar, falar em línguas e novamente gerenciando minha ansiedade. Mas aí chegou no aniversário de 18 anos, meu pai me perguntou, você quer habilitação ou você quer um skate gringo? Que era o sonho da minha vida também, era ter um skate gringo, com peças importadas, caríssimas. Era o valor de uma habilitação. E eu fiquei, poxa, o skate é também meu ministério, né? Aquela desculpinha. Quantos aqui já cometeram um erro? Um erro que você se arrependeu amargamente. Eu fui esse cara. Então, eu fiz 18 anos no ano de 2000. E eu só fui tirar minha primeira habilitação no ano de 2006. 6 anos depois. 26 de fevereiro de 2006, para você ter noção de como foi importante para mim o dia que eu tirei minha habilitação. Mas antes de tirar minha habilitação, eu tinha entrado um ano antes no processo. Eu não sei se você sabe, mas no estado do Rio de Janeiro, o Detran tem uma estatística que cerca de 60% dos alunos que fazem inscrição para habilitação, que entram na autoescola, que se matriculam, 60% são reprovados. E eu nunca tinha sido reprovado na vida. E eu me dediquei ali, e na prova, eu tirei nota máxima na prova teórica, e na prova prática, no dia da prova prática, eu estava muito ansioso. E não tinha um banheiro para eu correr, porque era num lugar descampado, não tinha para onde correr para falar em língua, e eu estava igual um siri na lata, andando de um lado para o outro, e aquele clima de ansiedade me contaminando, me contagiando, e todo mundo, ai meu Deus, e aí todo mundo naquela expectativa, de repente, a gente ficava assistindo a prova de outros colegas, eram cerca de 200 pessoas para fazer essa prova, fila grande, muito demorada, manhã, tarde inteiras ali esperando a sua vez, e aí você via as pessoas entrando no carro, saindo reprovadas, pessoas batendo com o carro
carro da autoescola. E aí saía chorando, saía desesperado, puxando cabelo, e etc. E é aquele clima, sabe, me envolvendo. Eu falei, Jesus Cristo, me ajuda. Eu com aquela ansiedade, aprendendo a lidar com aquilo, e de repente, chegou a minha vez, eu entrei no carro. E assim que eu entrei no carro, eu sentei no carro, eu ajustei o banco, eu puxei o cinto, eu botei a chave na ignição, eu fui ajustar o retrovisor, e aí o meu instrutor que estava do lado falou assim, desligue o carro por gentileza, você está reprovado. Mas gente, eu acabei de entrar no carro. Eu inverti, existe uma ordem, para quem esqueceu faz muito tempo, ou ainda não tirou sua habilitação, existe uma ordem para que você, para cada procedimento, entre você entrar no carro, ajustar o banco, a primeira coisa que você faz é ajustar o retrovisor, para em seguida colocar o cinto de segurança, para depois ligar a chave na ignição. Não lembro exatamente os procedimentos, mas existe uma ordem. E aí eu estava ali, perdi, cara, inverti a ordem das coisas, e eu, pela primeira vez na vida, eu passei por uma reprovação. Você já foi reprovado? É horrível, é terrível, ainda mais para quem nunca foi reprovado. Você não sabe para onde olhar. Você sabe como é essa experiência? Você sai e você lembra dos seus amigos, você lembra dos seus familiares, e você sabe que vai todo mundo perguntar, e aí? E você vai dizer, eu fui reprovado. Eu sei de pessoas que foram reprovadas diversas e diversas vezes. E eu não sabia para onde olhar, não sabia o que pensar, não sabia para onde ir. Fiquei desnorteado, sem direção, e novamente tive que pagar o processo, fazer de novo, tudo novamente, para então passar. Por que eu estou falando isso? Porque fim de ano é uma época de lidar com ansiedade. Ansiedade pelo que passou, ansiedade pelo que virá. Então a ansiedade, na verdade, é o relacionamento do seu passado com o seu futuro. Se você não resolver bem o seu passado mancha o seu futuro. Enquanto você não digerir o seu passado, você não vai poder reproduzir o seu futuro. Você não vai poder gerar o seu futuro. E isso tudo acontece no presente. Muitas pessoas estão apenas no futuro e não conseguem viver o presente, ficam na expectativa do que vai acontecer. Normalmente, a ansiedade, ela floresce num ambiente de espera. Existem alguns casos na Bíblia de pessoas que precisaram lidar com a espera. Nós vamos conversar essa noite um pouco sobre isso. O retrovisor é o seu passado. E o passado é uma referência. É importante para quem vai conduzir a sua vida em direção a um propósito de Deus. É importante você manter a referência. Por onde você passou, o que passou, e ser grato por isso. Mas não esquecendo que o tamanho do retrovisor é bem pequenininho. Porque o que realmente importa é a visão do seu futuro. Contudo, vou te contar mais uma história. Não é uma história que aconteceu comigo, mas é uma história que acontece com frequência. Ali na BR, na estrada Rio-Manilha, perto da altura do posto da Polícia Rodoviária Federal, existe uma comunidade à direita, para quem vai em direção ao Rio, que é o centro de comando, o Comando Vermelho. É a base de operações do Comando Vermelho. E eles fazem muitos arrastões ali no meio da BR. Param os carros, assaltam, tiram as pessoas dos carros, etc. E uma das estratégias que eles usaram durante certo período era jogar um ovo no para-brisa. Simplesmente joga o ovo. E você, no reflexo que está conduzindo o veículo, a primeira coisa que você faz, instantaneamente, no reflexo, você aciona o limpador de para-brisa. E o que acontece é que o ovo se espalha pelo para-brisa, você não enxerga mais nada. E a sua reação imediata, para quem não enxerga, é frear. E assim que você freia, as pessoas eram abordadas ali pelos bandidos e eram assaltadas. Eu quero propor para você que é muito importante você olhar, ter como referência o seu retrovisor. O que passou nesse ano, você se lembrar, ter consciência do que passou, das lições que você aprendeu e depositar sobre isso uma boa carga de gratidão, certo? Mas também é importante
Você manter os seus olhos no para-brisa, o que vem adiante. Porque existem distrações que são como esses ovos que vêm sobre o seu para-brisa. E que muitas vezes embaçam a sua visão. E quem não tem uma visão clara, vive uma vida de inércia, estagnado. Não vai a lugar nenhum. E pelo contrário, quando você para, você começa a atrofiar. Você começa a ser saqueado constantemente. A sua esperança é roubada. A sua fé é minada. Através de coisas que te acometem, que você passa pela sua vida. Existem distrações que estão jogando ovos na sua visão, para embaçar a sua visão. Faz sentido para alguém aqui? Deus está falando, amém? Se tudo está hoje parecendo sujo para você, se você olha para o cenário e só vê uma perspectiva negativa, eu quero propor para você essa noite, que de repente, está no tempo de você limpar o seu para-brisa. Se tudo ao seu redor parece sujo, talvez o problema esteja no seu para-brisa. Se você olha para as pessoas ao seu redor e você só enxerga falhas, defeitos, limitações, de repente está na hora de limpar o seu para-brisa. Se você olha para o cenário econômico e você só vê uma perspectiva negativa, de repente está na hora de você limpar o seu para-brisa. Se você olha para a sua saúde e você só vê uma perspectiva ruim para os próximos meses, de repente está na hora de você limpar o seu para-brisa. Se você olha para os seus relacionamentos, para a sua família, e você só vê problemas, conflitos, e não vê mais esperança sobre algo que Deus pode, quer e vai realizar no seio familiar, então hoje é o dia de limpar o para-brisa. Posso ouvir um amém, igreja? Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Sabe, a vida não é registrada por memórias ou experiências. Não é registrada por anos, mas por memórias e experiências. Esse versículo fala, ensina-nos a contar os nossos dias. Como devemos contar os nossos dias? De maneira que alcancemos corações sábios. Existe uma maneira certa de contar os nossos dias e ela não é por anos. A maneira certa de contar os nossos dias não é por ano. Sabe por quê? Porque eu posso citar aqui um ano e de repente você não vai lembrar nada que aconteceu nesse ano. Mas se eu te falar, você lembra do dia que você tirou a sua habilitação? Não da data, mas você lembra do momento, da ocasião. Você com certeza vai se lembrar. Porque a sua vida ela é definida por experiências e por memórias. É isso, experiências e memórias. São essas coisas que moldam o nosso coração pelo registro das memórias. Hoje é o último domingo de 2020. Que ano, hein? O último culto de 2020. E hoje, quero te ajudar a você ajustar o seu retrovisor, você limpar seu para-brisa. Amém? Nossos momentos, se forem temperados com significados, nós poderemos digerir e registrá-lo em nossas memórias. Nós temos um grande desafio, aprender a contar os nossos dias, aprender a contabilizar os momentos, transformar instantes em memórias, para manter o nosso coração saudável. Eu quero contar uma coisa para você rapidamente, um pequeno parênteses. Salva aí, na sua agenda, algo importante que vai acontecer amanhã. 8 horas da noite, repete comigo, 8 horas da noite. Amanhã, segunda-feira, dia 28 de dezembro, às 8 horas da noite, eu farei uma transmissão, eu e minha esposa, nós faremos uma transmissão para apresentar a você o que nós chamamos de revisão. Revisão. É uma retrospectiva desse ano sobre aquilo que Deus fez em números. E nós acreditamos, números são importantes para nós, porque eles nos revelam quantas vidas foram impactadas. Nós queremos compartilhar com vocês esses números em cada área da nossa igreja. Você vai entender exatamente cada área da nossa igreja.
São cerca de 8 áreas que nós organizamos a nossa igreja, e essa organização é baseada biblicamente em alguns parâmetros bíblicos. Então, nós queremos compartilhar com vocês aquilo que nós construímos juntos no ano de 2020. É muito interessante, é muito recompensador, vai trazer muita gratidão ao seu coração. Nós estamos com uma certa ansiedade de compartilhar isso com vocês. E nós queremos fazer isso amanhã, então amanhã se prepare. Mas, ao fazer esse relatório, esse exercício que me tomou toda essa semana, não é verdade, Adassa? Meu pai não para de trabalhar nisso. E eu fiz com afinco, todo ano eu faço isso, porque eu vou ajustar, né, quanto que eu avancei, quanto que eu retrocedi, o que eu preciso aprender, o que eu preciso reformar, o que eu preciso corrigir. Então eu faço esse exercício anual, que é muito saudável. E o último deles foi sobre a saúde da igreja, que nós começamos a avaliar a saúde da igreja em cada ministério. Nós começamos a observar, entender os parâmetros bíblicos, que pontos nós precisamos observar em cada área, para ajustar, assim como um organismo, uma plantinha, um organismo vivo, cresce. É inevitável que tudo que aconteça aqui nessa igreja, cada ministério cresça. A questão é como vai crescer. Então nós precisamos do parâmetro bíblico, como se fosse aquele pauzinho que você coloca a plantinha, para que ela possa crescer sem dissipar sua energia para os lados, sem crescer torto, mas crescer com foco, com visão, com propósito. Amém? Então amanhã, 8 horas da noite, vamos lá. Então assim, o que eu quero dizer para você é que ao fazer isso, manteve-se em mente, no nosso coração e na nossa mente o tempo todo, a saúde. Saúde é algo muito importante. Biblicamente, a palavra que nós encontramos na Bíblia para saúde, poderia ser traduzido por saúde, é traduzido como prosperidade. Só que no nosso conceito, nos nossos dias, prosperidade é associado quase 100% das vezes a finanças. Mas na verdade, toda vez que a Bíblia fala de prosperidade, ela fala de saúde. Então nós queremos falar sobre saúde. E é sobre a saúde do coração. Nós queremos que as nossas memórias sejam saudáveis, inclusive as doloridas, porque nós veremos muitas vezes traumas, marcas, mas nós veremos ali como uma memória de que Deus estava conosco e nos ajudou a prosperar, a crescer, a avançar. Não olhamos mais para nossas feridas com dor, mas olhamos como um troféu da graça, da ação do Espírito Santo em momentos de fraqueza, na qual o seu poder se aperfeiçoa. Amém, igreja? Esse é o nosso desafio, aprender a contabilizar os nossos dias. É tudo sobre o coração. Muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente não enxerga plenamente, a gente não percebe, mas o nosso coração, ele é o habitat do amor. E nós precisamos cultivá-lo. Nós precisamos entender que nós precisamos guardar as saídas do nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Muitas pessoas não estão liberando vida, porque estão entulhadas, represadas em suas memórias. Não aprenderam a digerir o seu passado e a reproduzir o seu futuro. Amém? Como funciona então a matemática do nosso destino? Como a gente contabiliza isso? A matemática do destino é bem peculiar, bem singular. Os dias que computam para o nosso propósito são somente, repita comigo, somente os dias que nós caminhamos em direção ao nosso propósito. Sabia que você ocupa dias com atividades que não ajudam em nada em avanço, em relação ao avanço do seu propósito? Existem dias que você perde, que você descarta, que você desperdiça. Por isso, a Bíblia nos ensina a pedir a Deus ajuda, para nos ensinar a contar os nossos dias. Veja o que diz em Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras,
e os teus desígnios serão estabelecidos. Aquilo que nós ansiamos, eu duvido que exista alguém aqui que não queria saber claramente, crescer em intimidade para discernir claramente a voz de Deus. A Bíblia diz em Isaías 26, por detrás de ti virá uma voz dizendo, este é o caminho, siga-o. Olha que interessante. Você imagina você andando, e aí de repente imagina essa cena, você está dirigindo o seu carro lá, beleza? Direção ao seu destino. E você já precisou antigamente, quando não tinha Waze, precisou ser orientado por alguém, como chegar a um lugar? E você está ali no volante, você está dirigindo, mas vem uma voz dizendo assim, vira à direita, vira à esquerda, vai em frente, cuidado aqui que aqui tem um buraco. A sua vida pode ser assim, porque é uma promessa de Isaías, que você pode receber hoje, que você pode tomar posse hoje. Por detrás de ti virá uma voz dizendo, este é o caminho, siga-o. Deus está te orientando. Deus tem uma resposta clara, uma direção clara para a sua vida. Sim, Ele tem. Você não precisa sofrer acidentes, você não precisa entrar em rotas erradas, você não precisa perder tempo na sua vida, porque os planos de Deus estão disponíveis para cumprir. Assim como Ele te dá um mapa, Ele te dá uma rota, mas depende de você trilhar ela ou não. E eu quero desfazer um sofisma aqui, que algumas pessoas acreditam que não importa o que aconteça, os planos de Deus na sua vida vão acontecer. Isso não é verdade. Eu te provo teologicamente. Os planos de Deus vão acontecer na sua vida se você cooperar com eles. Se você não cooperar com eles, eles não vão acontecer. Você vai ficar sentado esperando, enquanto o céu vai ficar sentado esperando você tomar jeito. Mas a verdade é o seguinte, que Mardoqueu disse para Esther, se você, nesse tempo, não assumir o teu lugar e viver o teu propósito, de outra parte o Senhor levantará a salvação para os filhos de Deus. Mas você e a sua casa perecerão. O que isso quer dizer? Que é possível, sim, você perecer. É possível você se perder. É possível você perder a direção e estar caminhando a largos passos na direção oposta de Deus para a sua vida. É possível. Mas existe um plano, um projeto, e não importa em que ponto você se perdeu desse projeto, sempre Ele vai recalcular a rota para você, porque Deus é bom. Então a bondade de Deus, ela não se manifesta em detrimento da sua vontade. Ele vai respeitar a sua vontade e a sua decisão e ir ao caminho oposto à direção que Ele tem para a sua vida. Mas a bondade de Deus se manifesta sempre te dando uma segunda chance. Sempre existe um caminho de volta. Não importa quanto tempo você andou em direção ao norte, basta um passo você está andando em direção ao sul. Amém? Se você tiver dúvidas sobre isso, se isso for um assunto importante para você, me manda um direct no Instagram, eu esclareço. Nós não temos tempo para fazer esse parênteses hoje. Mas se esse é um assunto importante para você, me procure, que eu te esclareço, te mando um estudo rapidinho, vai renovar a sua mente, você vai experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável para a sua vida. Então, o destino, a rota, o plano desenhado para você não vem de realizações, conquistas ou sucesso, mas de intimidade e relacionamento profundo de Deus. Então, aquilo que você anseia, você vai receber se simplesmente falar e ouvir. É fácil? Não é fácil, mas é muito simples. Repita isso comigo, ninguém disse que era fácil. Mas com certeza é simples. Como ouvir então a voz de Deus sobre os desígnios, sobre os planos e projetos para 2021? Para esses últimos 3 dias do ano. Eu quero te incentivar a fazer uma coisa muito importante nos últimos 3 dias do ano. Eu vou compartilhar em breve. Começando a partir de amanhã. Do dia 28 ao dia 31. Te falo daqui a pouco. A nossa agitação nos impede de ouvir a voz de Deus. Mas não impede Deus de falar.
Eu vou repetir. A nossa agitação nos impede de ouvir, mas não impede Deus de falar. Deus é espírito. Deus está o tempo todo, imagina uma rádio, está o tempo todo transmitindo informações, notícias, músicas, coisas que afetam e mudam a sua vida. Eu lembro de quando eu estava no trânsito lá embaixo, no Rio de Janeiro, e como eu sempre estava ligado na Band News para saber acerca das notícias de trânsito. Olha, não entra no Rebouças, vai pela Lagoa porque teve um acidente no Rebouças. Uma vez, na saída do Rebouças, caiu um motociclista. Um motociclista teve um acidente na saída do Rebouças. Isso parou o Rio de Janeiro, porque parou todo o Rebouças. Para quem conhece, Francisco Bicalho, chegada da linha vermelha, chegada da ponte, rodoviária, ali, cara, gasômetro, parou tudo. Parou tudo porque um cara sofreu um acidente na saída do Rebouças chegando na Lagoa. Então, muitas vezes, acontecem essas coisas que nos impedem de viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. E nós precisamos entender que isso não impede Deus de falar. Deus está falando. Então, naquele momento, eu recebi a notícia pela rádio e isso mudou o meu comportamento, a minha rota, a minha trajetória. Porque eu ouvi. Agora, se eu tivesse com a rádio desligada, eu com certeza ia entrar naquilo e ia ficar ali 6 horas parado no trânsito. Que foi o que aconteceu naquele dia. Então, por estar antenado na Band News, eu fui orientado. Então, a voz de Deus está se comunicando o tempo todo. Porque Deus te ama, porque Ele é teu Pai, porque Ele tem um propósito para a tua vida. Os planos que Ele tem ao seu respeito são de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Vou repetir, os planos de Deus são de paz e não de mal. Ele é bom, nele não há sombra nem variação. Salmo 112. Eu quero ler esse salmo precioso com você. A gente tem tanta lição aqui, é fantástico. Salmo 112, versículos 1 a 9. Ouça com atenção. Louvado seja o Senhor. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. Olha aqui. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. Quem quer ser feliz? Tema ao Senhor. Muito obrigado. E tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riquezas e prosperidade, e as suas boas ações permanecerão para sempre. Existe alguma maneira de ligar isso para mim? Obrigado. Eu vou repetir esse último versículo. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade, que conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado. Sua lembrança durará por muito tempo. Não teme maus notícias. Confia plenamente no cuidado do Senhor. Eu preciso repetir isso. Aquele que teme ao Senhor não teme más notícias. Ou você teme ao Senhor, ou você teme más notícias. Você pode escolher, fica à vontade. Confia plenamente no cuidado do Senhor. Ei! Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. É confiante e destemido. Olha com triunfo para os seus inimigos. Compartilha generosamente com os pobres, e os seus atos de justiça serão lembrados para sempre, e ele terá influência e honra. Olha que interessante. Esse texto, ele começa louvando a Deus. Começou certo, gratidão. Quer começar alguma coisa certa na sua vida? Gratidão. Quer começar bem o ano? Gratidão. Quer terminar bem o ano? Gratidão. Deus falou comigo esse mês. Eu estava com alguns projetos pessoais para tocar. Pensei bastante aí no período que eu estava no hospital. E eu saí do hospital cheio de projetos pessoais. E aí Deus, senti, né, aquela vozinha dizendo assim: não é hora de pedir, não é hora de empreender, é hora de agradecer. É hora de
Manter-se em gratidão. Esse é o mês da gratidão. Vamos repetir? Dezembro é o mês da gratidão. Eu tive conversando com um pastor amado do meu coração, pastor Erdi. A gente conversando acerca de pedindo alguns conselhos práticos. Uma pessoa mais experiente que eu admiro muito. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Alguém que ouve a voz do Senhor e é obediente. Sensível ao Espírito Santo. E conversando com ele, ele falou assim, há 38 anos que eu viro o ano com gratidão. Eu termino e começo com gratidão. Há 38 anos. Vamos aprender? Deus falou comigo. Esse é o mês da gratidão. Confirmou pelas palavras do pastor Erdi. Ele começou o salmo com gratidão. Louvado seja o Senhor. E ele começa a dizer, feliz é aquele. E ele dá uma lista de situações interiores. É disso que eu estou falando, gente. Lembra que eu comecei falando de ansiedade? Trabalhar o seu interior. Você precisa trabalhar o seu interior. Expandir o seu interior. Eu quero te lembrar que você é um ser natural e que você tem tendências carnais. Sua carne tem que ser morta. Não tem negociação. Ela nunca vai se converter. Você precisa negar a sua vontade. Amém? Por isso Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Então a gente crucifica o nosso velho eu. Paulo nos incentiva. Despir do velho homem. Existe um velho homem que você precisa arrancar essa roupa. Assim como, diariamente, naturalmente, você acorda com bafo, você acorda com remela, naturalmente. Todo dia. E o que você precisa fazer? Você precisa remover essas coisas que a sua humanidade gera. Existem tendências naturais do seu ego, de autoproteção. Existe de autopreservação do ego. E você muitas vezes está conduzindo a sua vida para proteger o que precisa morrer para Cristo governar. E isso é todo dia, meu irmão. Tome a sua cruz todo dia e siga-me. Todo dia. Então, todo dia, a gente precisa trabalhar no nosso interior. Ou permitir-se ser trabalhado pelo Espírito Santo no nosso interior. Então ele aqui dá uma lista de questões interiores. De lidar com questões interiores. Eu preciso que você entenda essa noite porque eu quero te ajudar. Nós vemos aquele versículo. Que você seja próspero, como a sua alma é. Então existe uma relação direta entre a prosperidade do seu interior com a prosperidade do seu exterior. Volto a dizer, esse versículo não fala de finanças. Pode ser aplicado a isso, mas está falando de saúde. Que a sua vida exterior seja tão saudável quanto é a sua interior. Ou seja, é possível que situações que você esteja lidando fora do seu interior estejam diretamente relacionadas à condição, à sua saúde interior. Hoje é um dia, eu quero te ajudar a você expandir o seu interior. Uma das coisas que eu amo nesse salmo é que essa pessoa claramente vive uma vida que vai muito além de si mesmo. Porque no versículo 9, ele diz o seguinte: compartilha generosamente com os pobres. Na versão King James, ele propõe uma tradução muito diferente que me deixou intrigado. É super diferente. Ele diz assim, ele se dispersou no exterior. Aí eu li isso aqui porque eu adoro a versão King James. Atualizada, né? Eu gosto da atualizada. Essa aqui é a original. Ele se dispersou no exterior. E aí eu fiquei analisando esse salmo, e aí eu descobri isso, poxa, é lógico, ele expandiu o seu interior para poder dispersar no exterior, para poder transbordar no exterior. Faz sentido? Trata o interior para transbordar no exterior. Então fala de alguém cuja vida tem um impacto abrangente sobre a vida dos outros, ao compartilhar, ao transbordar.
distribuir, repartir generosamente. Por quê? Porque só reparte generosamente quem está saudável. Quem reparte, distribui generosamente seus talentos, seu tempo e seus recursos. Mas existe um tipo de pessoa que parece nunca avançar. Você conhece alguém assim? Existem algumas pessoas que parecem que não estão avançando nunca. Há quem nunca parece avançar na vida porque a sua visão é pequena. Em vez de continuar crescendo e expandindo a sua vida, preferem ser um peixe num lago pequeno. Deixa eu te explicar. Estava falando do Clube Caledônia, lembra? Eu cresci nesse clube. Minhas férias eu passava 80%, 90% do meu tempo nesse clube. Ia lá às 8 horas da manhã e ficava até 11 da noite. Eu e os meus amigos de infância, vivia lá. E a gente jogava tênis, jogava vôlei, jogava futebol, jogava basquete, ia na piscina, a gente fazia um circuito. Piscina, sauna, ping-pong, basquete, vôlei, futebol, piscina, sauna, ping-pong. E ficava assim o dia inteiro. E comendo coxinha e tomando Guaraná Antártico, o dia inteiro. Botando na conta do Thiago Peçanha, tô brincando. 428 era o título dele. Brincadeira. Pra mim é brincadeira, pra algumas pessoas é verdade. Não vou falar aqui. Ai, Jesus. E aí o que acontecia lá nesse clube? Lá tinha um lago. Tinha uma parte lá, para quem conhece, a parte da cachoeira. Você vai andando em direção, passa pelas quadras, pelo campo de futebol. Logo depois do campo de futebol tem um lago pequeno, um pequeno lago. E ali tem muitas carpas. E eu ficava hipnotizado com aquelas carpas. Quantos aqui conhecem uma carpa? Já viram? Aqueles peixes coloridos. Existem, acho que 5 espécies de carpas. E essa é a japonesa, é Nishikigoi. Descobri hoje o nome dessa carpa, Nishikigoi. Que são aquelas carpas coloridas, com manchas vermelhas, com manchas pretas, laranja, de diversas maneiras. E eu fico hipnotizado pela carpa, pela movimentação dela. Ela parece que ela é mais flexível do que os outros peixes, ela parece que se contorce mais. Ela é mais fluida, sabe? Parece uma dança no lago. E é uma dança colorida, é muito bonito de ver. E eu ficava ali, igual um bocó, olhando assim, admirando. Eu falei, cara, que coisa linda. Ficava hipnotizado, assim como eu fico olhando para as chamas de uma fogueira, né? Fico ali olhando as chamas, assim. Falei, que coisa linda, cara. E eu ficava ali observando as carpas. E as carpas ali eram carpas pequenas. Para mim, carpa era daquele tamanho. Para mim, um peixe é sempre, geralmente, do mesmo tamanho, né? Alguns mais pesados, outros mais leves, mas normalmente são peixes do mesmo tamanho, se estiverem na idade adulta. Obviamente, filhotes são menores. Mas então eu tinha um parâmetro, eu tinha uma noção de que carpas eram daquele tamanho, cerca de 33 centímetros. Carpas de lagos pequenos têm cerca de 33 centímetros. Mais ou menos isso aqui, o tamanho de uma régua. E eu ficava ali observando. Até que um dia eu fiz uma viagem, e eu fui no restaurante japonês, e quando eu entrei, eu vi carpas enormes, de cerca de 1 metro. E aí, ali, o Espírito Santo falou comigo, cara. E ele falou assim, existem pessoas que têm muito potencial e estão atrofiando porque estão em lagos pequenos. O que é um lago pequeno? É uma visão pequena. Você foi criado para algo extraordinário, para algo grande, para algo incrível, que não vai caber nessa cidade. Não vai caber, porque você, eu vou te lembrar, foi criado para sujeitar a terra, para dominar, para governar sobre o que está na terra, sobre o que está no mar e sobre o que está no céu. Você é filho de Deus. Você, por Jesus, foi feito co-herdeiro. Você é co-herdeiro com Cristo. Você está sentado nas regiões celestiais. Você é irmão de Jesus. Porque ele nasceu unigênito, mas ressuscitou o primogênito. O primogênito tem muitos irmãos. Ele nos apresentou a Deus como Pai. Ele nos conduziu com ousadia pelo santo lugar, o trono da graça. Agora nós podemos ir diretamente ao Pai. Por meio do seu sacrifício, nós temos um relacionamento com o Pai.
O Velho Testamento apresentou Deus Pai, a sua atuação. O Novo Testamento é a apresentação e a atuação de Jesus. E Jesus então introduz o Espírito, apresenta o Espírito, sopra sobre nós o Espírito. Essa é a era, esse é o tempo em que o Espírito Santo está atuando sobre a terra, e ele faz isso por intermédio de mim e de você. E se você vive algo pequeno, eu sinto muito em te dizer que Deus não é pequeno. É você que está fazendo a ação dele pequena. Porque você escolheu estar num lago pequeno. Ter uma visão pequena. Então amplifica seus horizontes. Amplia a sua visão. Fala assim: Deus, tira, me ajuda a tirar esses ovos do meu para-brisa. Eu quero enxergar claramente o seu destino. Eu não quero paralisar, eu não quero ser saqueado, eu não quero me perder no caminho, não quero me distrair com a paisagem. Eu tenho um destino, eu tenho um propósito, eu fui criado para algo. Além de si mesmo. Esse cara, esse homem justo do Salmo 112, esse homem, ele vivia para algo além de si mesmo. Como é o seu habitat? Como é o seu lago? Como é a sua visão? Do que você se alimenta? Do que você se reproduz? Onde você vive? Hoje no Globo Repórter. Como é o seu habitat? O seu habitat te impulsiona, te desafia, te corrige, porque sem correção você não cresce? Ou te joga para baixo, ou te minimiza. E eu, por último, quero te fazer uma pergunta. Nesse ponto, o que você está reproduzindo? O que você está reproduzindo reflete a glória de Deus? Ei, o que você está reproduzindo reflete a glória de Deus? É ousado? É impetuoso? Porque é assim que Deus é. É amoroso? É transbordante? Ou é mesquinho? O que você está reproduzindo? É algo além de si mesmo que é o nosso chamado. É viver algo para além de si mesmo. Algo que a gente dissipa no exterior. Algo que a gente transborda. É maior do que eu. Eu estou tão cheio que eu transbordo para onde eu passo. Uma vez minha filha me perguntou: você prega o tempo todo? Eu falei: o tempo todo. Porque tem 3 coisas na Bíblia que falam para a gente fazer o tempo todo. Porque eu sento numa mesa para almoçar, eu estou pregando. Eu paro no mercado, eu estou pregando. Eu estou na farmácia, eu estou pregando. Eu vou comprar uma carne no açougue, eu estou falando de Jesus. É o tempo todo, porque eu não consigo. Porque transborda. E eu não estou me colocando em ênfase, não. Eu estou dizendo que Deus faz com pessoas que morrem para si mesmo. Mas existem pessoas que estão vivendo para si mesmo. Está entendendo? Está entendendo? Existe algo além de você, além de si mesmo. Eu quero te dar uma notícia hoje. Hoje você pode triplicar de tamanho. Lembra que a carpa tem 33 centímetros em lagos pequenos e pode ter 1 metro? Sabe o que significa isso? Ela pode aumentar 3 vezes de tamanho. Ela tem um potencial para ser 3 vezes maior. Uma carpa desse tamanho pode ficar desse tamanho. 3 vezes maior. Mas você só vai crescer em influência, crescer em transbordo, crescer em generosidade, em abençoar, se você antes crescer interiormente, lidar com esses assuntos que assolam o teu interior. E muitas vezes eu sinto que nos tornamos reféns daquilo que nos aflige. Imagina, gente, por favor, eu quero te ajudar, pelo amor de Deus. Imagina que Satanás tem algumas áreas da sua vida que ele amarrou uma cordinha. E você está ali como aquele bonequinho, cheio de linhas. E aí, de repente, ele fala assim: acho que eu vou puxar essa cordinha aqui da ansiedade. Puxei. Pronto. Ele não consegue não reagir, não agir daquela maneira. Ele vai, eu tenho certeza, está na minha mão. Está na minha mão aqui, ó. Puxei a ansiedade, puxei o medo. Agora o medo, vou botar uma notícia ruim no caminho dele.
Muitas vezes, o que surge o nosso para-brisa com esses ovos são as notícias que a gente está ouvindo. E embaça a nossa visão. Aí faz a gente ver tudo distorcido. Por causa do medo. Deixa eu puxar a cordinha do medo. Deixa eu puxar a cordinha da ansiedade. Deixa eu puxar a cordinha dos atalhos. Que são pessoas que têm dificuldade com integridade, com honestidade, com fazer as coisas de modo correto. Deixa eu te contar uma coisa. A pior coisa que você pode fazer na vida é lucrar fácil. Não estou falando de dinheiro não, mas é o caminho mais rápido. É a pior coisa, cara. Sabe por quê? Você está enganando alguém, mas você está perdendo favor. Então é muito melhor você assumir os prejuízos. Ser honesto, eu errei, esse prejuízo é meu, culpa minha, eu vou pagar por isso. Muito melhor você assumir esses prejuízos, porque você continua debaixo do favor de Deus. Eu vou te lembrar que existe o favor de Deus, tá? Mas existe o favor que você não merece, o nome disso é graça. Mas existe o favor que você merece. O que você merece é favor, que está na força do seu braço. Aquilo que o homem não pode fazer por si mesmo, Deus fez, e o nome disso é graça. Amém? Está claro para todo mundo? Então, favor é o que você faz que ninguém está vendo. Uma vez eu dei uma dica, tinha uma pessoa veio se aconselhar comigo, falou assim, eu quero crescer financeiramente, eu quero ser promovido na minha empresa. Aí eu falei assim, então vou te dar uma dica agora, anota aí, anota isso na tua testa. Faça algo que ninguém está vendo. Faça algo sem ninguém saber que você fez. Meu irmão, isso te projeta de uma maneira absurda. Isso te dá aumento, isso te dá promoção, isso te dá lucro. Coisas estranhas acontecem no mundo espiritual, coincidências, portas improváveis, coisas se abrem de forma inexplicável. Você vai tentar testemunhar e você não consegue. Você fala, eu não sei o que aconteceu, cara. Eu sei que abriu uma porta do nada e eu fui abençoado. Mas, cara, começa a fazer algo que ninguém está vendo. E eu te ouço fazer uma pergunta. Olhe para alguém que você admira, que você enxerga saúde e equilíbrio na vida dessa pessoa, e pergunta para ela assim, não me precisa dizer o que é não, mas tem coisas que você faz boas ações, boas coisas, e ninguém sabe. Você pratica isso, faz parte do seu dia a dia. Você vai descobrir que a resposta vai ser positiva. A pessoa vai dizer, eu faço muita coisa que ninguém sabe. Aí você vai entender, agora estou entendendo por que esse cara é favorecido. Porque ele vive fora dos holofotes, fazendo coisas que só Deus vê. Porque o Pai que vem em secreto, que recompensa. Existe uma recompensa para quem se move no secreto. Meu Deus. Deus vai te triplicar de tamanho. Você pode crescer interiormente e triplicar a sua influência e o seu alcance. Provérbios 29, 18 diz, onde não há visão, o povo perece. Sem visão, o povo perece. É muito importante visão. Ter um sonho objetivo vai adicionar direção e propósito à sua vida. Jesus sabia que nasceu por uma causa. E entendeu que sua conexão com o mundo girava em torno dessa causa. A sua conexão com o mundo que você vive hoje, como você o conhece hoje, a conexão com ele é a sua causa, a sua missão, o seu propósito. Você e eu também nascemos com uma causa, que envolve viver uma vida com uma influência que vai muito além de nós mesmos. Deus quer realizar coisas que você jamais conseguiria realizar na sua própria força. Mas Deus quer fazer isso através de você. Deus quer fazer grandes coisas exatamente onde você é fraco. Ele quer aperfeiçoar o seu poder. Ele quer manifestar o seu poder exatamente onde você não tem condição. Sabe por quê? Porque a glória é dele. É fácil ficar preso ao estresse, à pressão da vida cotidiana, trabalhando para pagar contas e colocar comida na mesa. Mas nutrindo o seu espírito, com um grande espírito, entenda isso. Entenda isso. Tem muita gente vivendo pelas emoções.
Boa parte de nós somos conduzidos pelas nossas emoções. Entenda que Deus te chamou não para viver, mas para andar no Espírito e jamais satisfazer as paixões da carne. Andar no Espírito. Não andar nas emoções, é no Espírito. É adorar em Espírito, não com as emoções. Não deixar as emoções puxar, como se fosse um cabresto que vai te puxando aqui, ó. Você vai onde a sua emoção vai. Não, cara. Comece a conduzir a sua vida pelo Espírito. Como? Cultiva, nutre, alimenta. Eu quero te contar uma história rapidinho. Eu fui no Bramil ontem à noite. Isabela falou assim pra mim: poxa, não tem nada aqui em casa, só tem comida de Natal, não aguento mais. Tem um monte de doce, tem um monte de panetone, um monte de coisa. E tipo, frango, farofa, pernil, essas coisas, né? E ela falou assim, eu falei, não, beleza, vou lá comprar um bife pra gente. E aí eu fui correndo, né? Próximo do horário de fechar. Era o único, o mercado estava aberto. Aí entrei lá, só tinha eu no mercado. E eu fui lá pedir o bife lá, enquanto eu aguardava o bife. Eu vi dois caras conversando atrás da parte de frios. E eles falavam o seguinte: rapaz, minha cunhada é muito louca. Aí o outro, o que foi? Ela falou o seguinte: amanhã eu vou me arrumar e eu vou para a igreja. Estão falando aí que as igrejas de Friburgo estão tudo fechadas. Se a igreja estiver fechada, sabe o que eu vou fazer? Eu vou encher a cara, eu vou tomar todas. Aí ele, cara, como é que pode? Do céu ao inferno em 1 segundo porque uma porta está fechada. E aí eu falei, cara, Deus está falando comigo. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo especificamente sobre esse ponto, de nutrir o Espírito. Por que nos reunimos? Por que somos igreja? Porque a Bíblia nos incentiva a edificar uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais. Isso acontece aqui na reunião dos santos. É aqui que a gente nos fortalece. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 e 2, fala, o papel da profecia é encorajar, consolar e edificar. É aqui que a gente recebe isso por meio dos outros, porque tudo que Deus faz não é exclusivo a uma pessoa. Eu preciso de você. Eu não sou melhor do que absolutamente ninguém. Deus só me chamou para estar aqui. É só isso, cara. Mas Deus usa... deixa eu te contar uma coisa. Uma vez eu estava dando uma oficina de profecia. E tinha um cara que tinha aceitado Jesus no dia anterior. Tinha recebido, decidido por Cristo na noite anterior, num sábado. E a gente tinha acabado de fazer um caça-tesouro. A gente ganhou esse cara para Jesus. No dia seguinte ele falou, onde que é a igreja de vocês que eu vou lá? E aí chegou lá, eu fiz a oficina mais cedo. Ele chegou cedo, queria participar de tudo. E aí eu, na oficina de profecia, separou em duplas, e aí ele sobrou, eu falei, não, você vai fazer comigo. E aí, ele fez a aula de profecia, alguém que tinha um dia de convertido. Menos de 24 horas, para ser mais preciso. E eu compartilhei a impressão que eu tive com ele, fez muito sentido, e ele falou, olha, eu estou aprendendo, né? Estou aprendendo, mas me veio uma coisa na cabeça, vou falar. Eu falei, fala. Assim que ele abriu a boca, ele falou, eu caí de joelho no chão chorando. Deus usou uma pessoa com menos de 24 horas de convertido para profetizar na minha vida. Sabe por quê? Porque a única coisa que a gente precisa não é do dom, é do doador dos dons. E quando a gente recebe Jesus, a gente recebe o seu Espírito. Então tudo que você precisa hoje para ser usado por Deus é o Espírito Santo, cara. Então eu entendi, a gente precisa nutrir o nosso espírito, cultivar a nossa vida espiritual. E olha que interessante. Eu estou falando de distrações. Olha que interessante. A gente permite que o estresse, a correria do dia a dia, pagar a conta, botar comida na mesa e etc. A gente permite muitas vezes que isso distrai a gente do nosso propósito, do nosso foco, certo? Aí chega no fim de ano, que a gente está mais de boa, bota pé para cima, o que a gente faz? A gente coloca a nossa vida espiritual de férias também. Antes a desculpa era a correria, o estresse, etc. Agora que não tem,
que esse fim de ano, que essa semana, entre Natal e Ano Novo, aí é nessa hora, que é a hora mais importante do seu ano, porque é a hora que você vai discernir a visão de Deus para o próximo ano. A visão que Ele tem para a sua vida, porque sem visão você vai perecer. É quando Deus quer te mostrar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. É exatamente nesse tempo, como Abacuque diz, me colocarei na torre de vigia para ver o que o Senhor vai responder à minha causa. É exatamente nessa hora que a gente tem que ir e levantar nossa antena e ficar, meu irmão, se tem uma hora desse ano que eu preciso estar sintonizado, é essa semana. Essa semana vai ser crucial, porque aqui eu vou determinar a minha direção, o meu ritmo, para onde eu vou, o que eu vou passar a fazer, o que eu vou deixar de fazer, o que eu vou deixar para trás, o que eu vou assumir como novo. É aqui que eu reformo a minha vida, que eu ajusto as arestas, é aqui, é aqui. Olha que interessante, para você viajar, você não deixa o carro na oficina fazendo revisão? Não é isso? Cadê o Luciano? Lotado de trabalho. Todo mundo deixando o carro para fazer revisão. A gente faz revisão para viajar. Por que não fazer uma revisão no interior? Para a jornada que a gente vai empreender no próximo ano. Isso é muito importante. Eu vou ser aquele doido. Já viu aqueles filmes que fica aquele doido lá nas ruas de Nova York? Todo filme tem um doido nas ruas de Nova York com um cartaz dizendo o mundo está acabando. Eu vou ser esse doido com essa placa dizendo, cara, acorda, acorda em nome de Jesus, desperta tu que dormes, se posicione, esse tempo é importante, é a primavera dos tempos, Jesus não está nascendo, mas Jesus está voltando. Essa é a hora de se posicionar, essa é a hora de se alinhar, essa é a hora de ficar afiado, alinhado. Pergunta para algum instrumentista desse aqui, ó, Elô, Digão, Rodrigo, Caio, essa galera aqui do instrumental, pergunta se eles ousam tocar o instrumento quando está desafinado. E você acha que Deus vai te tocar desafinado? Deus quer liberar melodia, não barulho. E sabe qual é a diferença? Não é comportamento não, tá? Que Deus olha o coração. Ele quer o teu coração. Ele está olhando o teu coração. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu interior? É dele que procede as saídas da vida. E a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o capítulo do amor, o primeiro versículo, começa dizendo, sem amor, sou como um sino que só faz barulho. Deus quer fazer de você uma canção, Deus quer fazer de você uma melodia, mas sem amor, tudo que você vai fazer é barulho, então a gente não vai tocar. O céu não vai poder te usar, cara. Está desalinhado, está desafinado. Alguém aqui dirige carro desalinhado? Com pneu furado? Meu irmão, é tempo de preparar o seu coração, o seu carro para essa jornada. Mateus capítulo 13, versículo 1 a 9, conta a parábola do semeador. Não vou ler, mas eu quero só destacar uma coisa. Todos eles receberam, todo o tipo de terra recebeu de forma abundante. O semeador jogando semente. Sabe? Deus é abundante, cara. Deus é extravagante. Ele está lançando sementes do reino. Pérolas do reino, mistérios, revelações, estratégias, downloads, negócios novos. Cara, Deus está compartilhando várias ideias. Ideias fazem o mundo girar. Deus está compartilhando um monte de coisa. Mas o seu coração é uma terra boa para gerar esses sonhos. Porque ele está... O fato é, você não deixa de receber sementes do reino. Você está recebendo sementes do reino. A questão é, você abraça essa semente? Você acolhe essa semente? Você germina essa semente? Ou os cuidados dessa vida sufocam as sementes? Ou a dureza do seu coração não permite que a semente crie raízes? Então a questão é, a experiência é disponível para todos, mas nem todos abraçam a semente. Hoje tem pessoas aqui que não vão abraçar, que estão ouvindo, vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Vai acordar amanhã, então não importa o que vai acontecer hoje, importa o que vai acontecer amanhã. O que você vai fazer com o que Deus está falando com você essa noite? O que você vai fazer nos próximos 3 dias? Vai ser crucial para o seu próximo ano.
O que você vai permitir o céu semear no seu interior, gerar no seu interior para frutificar no ano que vem? Juízes 16 conta a história de Sansão. Sansão perdeu a visão antes de perder a vista. Ele tinha uma visão. Você vai se lembrar que o livro de Juízes, Deus levantou pessoas para julgar o povo, para decidir sobre causas do povo e para libertar o povo de influência de seus inimigos. Deus levantou juízes. Porque existiam na terra que eles tinham conquistado com Josué, existiam inimigos que viviam querendo retomar aquela terra. Então tinha um propósito muito além de Sansão. Sansão foi convidado a se juntar nessa correnteza. Sabe, já viu uma pessoa que está à margem do rio, passa uma correnteza, e ela fala assim, eu vou mergulhar nisso aqui, nesse propósito, e a correnteza te arrasta? Deus tinha um propósito para a vida de Sansão, mas Sansão ficou à margem desse propósito. Ele perdeu a visão. E aí, por perder a visão, ele se colocou fora da correnteza. E por colocar fora da correnteza, ele perdeu a visão natural. Então, o que aconteceu quando ele negociou a herança, o chamado destino? Primeira coisa que aconteceu, cortaram o cabelo, furaram os olhos. Ele perdeu a visão. E toda vez que você perde visão, você faz igual o Sansão. Fica dando volta, fica andando em círculo. Não chega a lugar nenhum. Só andando em círculo, está fazendo sentido para alguém? Fica só girando, como Sansão, em círculos. Chega a lugar nenhum, não avança em nada, não cresce, não conquista, não transborda, não impacta, não influencia, não transforma, não é transformado e não transforma, porque está andando em círculo. Porque perdeu a visão. Sem visão você negocia princípios e esquece prioridades. Sem visão você dá volta. Sem visão é cárcere, é confinamento. É não avançar em direção ao seu propósito, é não desenvolver a sua missão. Mas hoje é a noite que o cabelo vai crescer. Eu já estou caminhando para o fim, mas eu quero ainda estabelecer mais uma verdade para você salvar, anotar no seu coração aí. É impossível ter uma visão espiritual sem antes ter uma visão natural. Olha que chave. Gente, presta atenção. Antes de ver os ossos transformando num exército, Deus levou Ezequiel para o vale de ossos secos, para um cemitério, e perguntou: o que você vê? Antes de ter uma visão espiritual, você tem uma visão natural da condição. Antes de ter uma visão espiritual, Josué e Caleb chegaram na terra e viram o tamanho do gigante, viram o tamanho do desafio. Mas eles responderam com uma visão espiritual. Neemias, olha que interessante, Neemias 2:13. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e eu olhei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Versículo 17, quando amanheceu, ele reuniu uma equipe e disse: vocês estão vendo a miséria que nós estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Viram? Então vamos lá e vamos edificar esse muro. Todo mundo vê a condição que a gente está vivendo. Todo mundo vê dificuldade. Você não precisa ser espiritual para ver que o cenário econômico é delicado, que o cenário político é delicado, que o cenário da saúde, dos hospitais é delicado. Você não precisa ser espiritual para ver isso. Qualquer um vê. Qualquer pessoa racional vai concluir essas conclusões óbvias, vai chegar a essas conclusões óbvias. Qualquer pessoa. A questão é, existiram homens que olharam para o natural e a sua boca declarou que viu no espiritual. Os espias olharam e falaram: os gigantes são grandes. Josué e Caleb falou: então a vitória vai ser maior, vamos embora. O cacho de uva é maior. Então olharam para a mesma condição, olharam para a mesma coisa, tiveram uma postura diferente.
Ezequiel olhou, viu o vale de ossos secos, mas teve uma postura diferente. Ele profetizou aos ossos. Neemias viu que estavam assolados os muros, viu que estava tudo destruído. De noite, quando amanheceu, ele falou: aí, estão vendo? Está tudo ruim, né? Está tudo brabo, beleza? Vamos mudar essa realidade. É disso que eu estou falando, meu povo. É disso, é isso que eu estou fazendo aqui essa noite. Está tudo ruim, beleza? Vamos fazer isso diferente. Porque eu sou filho de Deus, eu sou embaixador de Deus, e você também. Vamos cuidar dos negócios do nosso pai. Abraão era esbofeteado todo dia pela sua esterilidade, pela esterilidade de Sara, antes de ver o incontável. Neemias viu a assolação antes de ver o impossível. Abraão viu a esterilidade antes de ver o incontável. O nome de Abraão era pai de muitos. Tudo que ele queria era cumprir o propósito do seu nome. Ser pai de muitos. Eu nasci para ser pai de muitos. Imagina ele crescendo com essa ideia. Toda vez que alguém chamava ele Abraão, ei, pai de muitos. E ele sendo estéril. Imagina a vergonha, imagina a frustração. Essa é a noite que pessoas frustradas vão receber uma nova visão. As pessoas olham para você e falam: ei, frustrado. Ei, fracassado. Ei, inútil. Ei, vidinho medíocre. Ei, você que vive para si mesmo. Mas Deus te chama por outro nome. Deus te chama: ei, pai de nações. Ele só queria ser pai de muitos. Deus falou: eu tenho algo muito além de você, Abraão. Eu tenho algo muito além de você, José Antônio. Eu tenho algo muito além de você, Pablo. Eu tenho algo muito além. Que graça tem viver só nas suas habilidades, no seu potencial. Grandes coisas. Falei errado intencionalmente. Daí, parabéns, vai receber a glória dos homens. Meu irmão, tem um céu torcendo por você. Tem uma grande nuvem de testemunhos escrita em Hebreus capítulo 11. Uma grande nuvem de testemunhas. Os heróis da fé, numa arquibancada celestial, olhando para mim e para a sua vida, dizendo: cadê? Cadê os próximos? Cadê quem vai carregar o bastão? Cadê quem vai mudar essa geração? Cadê quem vai mudar o cenário? Cadê quem vai olhar para os olhos, para os ossos e vai dizer: eu vejo um exército? Cadê quem vai olhar para os muros destruídos e dizer: vamos reconstruir? Cadê? – 2021 não vai ser diferente se você for o mesmo. Não espere um ano diferente se você for o mesmo. Expanda o seu interior. Disperse o seu interior. Expanda o seu interior para dispersar o seu exterior. Fique de pé, por gentileza. Como lidar, então, com a apreensividade? Como lidar com medo? Como lidar com a ansiedade? Como lidar com essas coisas? Existem 3 tipos de pessoas aqui essa noite e que estão nos assistindo online. 3 tipos de pessoas. Existem os gratos, existem os ingratos e existem os não gratos. Eu descobri 1 ano atrás que eu era um não grato. O que é o não grato? O não grato é quem não expressa a sua gratidão. De repente você tem a gratidão no seu coração, mas você não expressa a sua gratidão. E eu comecei a intencionalmente, eu fiz uma lista de coisas, pendurei no meu espelho, e todo dia eu agradecia por toda aquela lista de coisas. Eu agradecia pela minha família, agradecia pelos relacionamentos, agradecia pelo meu ministério, eu só agradecia. E eu vou ser sincero para você, esse mês eu fui muito tentado a murmurar, eu fui muito tentado a reclamar. Eu quero confessar para você e para o mundo, eu falhei por 24 horas. Durante 24 horas eu murmurei,
Porque ao fim dessas 24 horas eu senti o Espírito Santo falar comigo. Ei, lembra, esse é o mês da gratidão. Eu falei, opa, caramba, me perdi, cara. Eu sinto que tem pessoas que se perderam, talvez não. Seja o grato. E meu desafio para você essa noite são dois desafios. Primeiro deles, você vai chegar em casa, você vai pegar esses 3 dias e você vai fazer a sua retrospectiva pessoal. Vai fazer a retrospectiva dos seus negócios, você vai trabalhar. Você vai semear. Você vai plantar o que você quer colher ano que vem. Você vai ser grato, vai fazer a lista. Não uma lista dos seus objetivos, nada disso. Você vai fazer uma lista do que você deve ser grato. Que você tem a agradecer. Agradeça por tudo, cara. Agradeça pelos fracassos, agradeça porque você aprendeu, porque você sobreviveu, porque você chegou até aqui, porque Deus te livrou. Agradeça. Agradeça, eu sou grato a Deus porque eu estou aqui, continuando a viver o propósito da minha vida, porque Ele não foi interrompido no hospital, numa maca, numa cama, porque Deus tem um propósito. Eu continuo aqui. Eu quero declarar para você, seja grato. Faça uma lista. Faz uma lista grande. Pendura no teu espelho. Pendura no teu banheiro. Pendura na porta do teu guarda-roupa. Pendura na tua geladeira. E seja grato. Essa é a primeira coisa. E o segundo desafio. Eu quero te incentivar a você cultivar o seu espírito. A você falar em línguas. A você falar no Espírito, a você andar no Espírito, a você pegar esse fim de ano, leia livros, leia a Bíblia, assista mensagens, nutra o seu Espírito, limpa o seu para-brisa, deixa os ovos um pouco de lado, deixa as notícias, sabe? Para de assistir jornal, para de olhar site de notícias, esquece isso, sabe? Se separa, limpa o seu para-brisa, cultiva o seu Espírito, anda no Espírito, fala no Espírito, seja uma pessoa intencional, seja alguém de propósito, não perca seu tempo com futilidade esse fim de ano. Descansa sim, mas eu vou te falar, é quando você descansa que você mais ouve Deus. Não entregue seu descanso para a preguiça, não entregue seu descanso para o comodismo, não entregue o seu período de descanso para você estar nos rios, onde você ouve a voz dele, para se aquietar e saber quem é Deus. Sabe? Tenha 3 dias, os melhores 3 dias do seu ano. Sintoniza. Veja, fala, Deus, eu quero ter uma experiência sobrenatural. Eu quero ter uma experiência com o céu. Eu quero ver os anjos, eu quero ver a tua face. Eu quero ser tomado pela tua glória. Eu quero ser embriagado com o teu espírito. Eu quero rir, eu quero chorar. Eu quero me derramar na tua presença. Eu quero perder as forças aos teus pés. Eu quero entender o teu propósito mais claramente. Eu quero tomar boas decisões. Me ajuda, me inspira, me limpa. Me ensina a contar os meus dias. Abra suas mãos. Eu vou orar por você nesse momento. Hey! Hey! Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso consolador, aquele que nos guia a toda a verdade, aquele que nos ensina todas as coisas, ensina-nos a contar nossos dias, de forma que o nosso coração seja moldado com sabedoria. Hey! Toda distração, toda confusão na mente, eu repreendo em nome de Jesus. Toda voz de acusação, toda voz de depreciação, toda voz para questionar o que você está falando, eu repreendo sobre essas mentes, sobre esses corações. Limpa o nosso para-brisa, Jesus. Nós queremos ajustar nosso retrovisor. Ajuda-nos a lidar com as nossas emoções. Não queremos ser reféns das nossas emoções. Queremos ser escravos de Cristo. Nós queremos resistir a Satanás e nos submeter a Deus. Submeter à tua vontade. Nos render completamente a ti. Hey! Aleluia! 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 Receba! Receba, ouvidos sejam desimpedidos, ouvidos espirituais, corações duros, sejam quebrantados em nome de Jesus. Tempo de sensibilidade, tempo de percepção, aleluia.